Nesse vídeo eu vou estar respondendo o nosso amado que tem o seu nome de perfil, um cara qualquer. Ele coloca suas palavras, está aqui, ó. Na verdade é um pedido que ele faz com muita humildade. Ele pede assim, ó, você pode ensinar a confiar em Deus? Eu já fiz um vídeo respondendo essa parte para ele. E ele coloca assim na segunda parte, como espalhe o evangelho? Glória a Jesus. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos, sou o pastor Enoque Nascimento. Em nome de Jesus, amado, compartilhe esse vídeo, clique aqui, dê um joia, me segue. Eu preciso do seu apoio para que esta palavra alcance muitas e muitas almas. Conto com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos aprender aqui, amado, como espalhar o evangelho de Cristo. Ele tem um desejo de espalhar, de pregar o evangelho para as pessoas. Ótimo, glória a Jesus por isso. Mas, amado, em primeiro lugar, você tem que entender aonde se encontra o evangelho. Tem muitas pessoas que não sabem. Então, você tem que aprender. Eu quero espalhar o evangelho. Eu quero espalhar o evangelho na internet, na praça pública, no ônibus, aos meus familiares. Então, você precisa conhecer aonde se encontra este evangelho. E você estará aprendendo hoje. E os demais amados que estarão vendo este vídeo vão aprender também, ter essa oportunidade. Junto com as Escrituras Sagradas, nós vamos entender. Tem muitas pessoas que pensam que o Evangelho está de Gênesis a Apocalipse. Não está. O Evangelho de Jesus está de Mateus a Apocalipse. Então você tem que ler a Nova Aliança, o Novo Testamento, o Novo Pacto. Você tem que conhecer o Novo Testamento para você poder ensinar o Evangelho, porque ali está o Evangelho. Aí talvez você me pergunte, mas como assim, pastor? Então eu contando algumas histórias da Antiga Aliança, dos profetas, das guerras, dos livramentos, eu não estarei pregando o Evangelho? Não estará pregando o Evangelho, porque o Evangelho veio com Jesus Cristo. E nós vamos ler essa prova aqui, ó, Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está aqui escrito, amado. Princípio é início. Se iniciou aqui. Na Antiga Aliança não tem o Evangelho. Na Antiga Aliança havia promessa. Promessa do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Vamos ver que na Antiga Aliança havia promessa do Evangelho? Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, olha só, separado para o Evangelho de Deus. Verso 2, o qual, ou seja, o Evangelho de Deus, foi por Deus, outrora, passado remoto, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Olha aí, é uma prova aqui, esse texto, que na Antiga Aliança não havia o Evangelho, lá havia a promessa que viria o Evangelho. Quando o Evangelho chega? Quando Jesus, está aqui escrito em Marcos, Marcos relata, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então você tem que entender isso, o Evangelho a ser pregado é o Evangelho padrão apostólico. Tem muitas pessoas contando histórias da Antiga Aliança para as pessoas e achando que está pregando o Evangelho. Conta as histórias, fica um tempo inteiro contando as histórias dos antigos, dos profetas antigos. Aí depois fala, quem quer aceitar Jesus não falou nada de Jesus. Mas eu estou aqui, pela graça de Deus, falando só da Nova Aliança, porque aqui está o Evangelho, te provando que o Evangelho não está na Antiga Aliança. E aonde está o Evangelho? Por isso você tem que ler de Mateus a Apocalipse. Você tem que ter a Nova Aliança nas suas mãos e você tem que ler ela para conhecer, para poder ensinar as pessoas. Porque existe um padrão a ser pregado, a ser ensinado. E nós vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15. O padrão apostólico. Entenda isso. Se você não ensinar no padrão apostólico, o seu trabalho vai ser em vão. Tanto para a sua salvação, para aqueles que te ouvem. Olha só. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Olha só. O qual recebeste e no qual ainda perseverais. Verso 2. Por ele também sois salvos. Olha só como traz a salvação, o evangelho, da forma que os apóstolos ensinaram, da forma do padrão. Por ele também sois salvos. Verso 2. Se
retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Esse se, meu amado, é uma conjunção de condição. Eu posso falar para você, meu amado, eu vou te dar um carro se você correr 500 metros em tantos minutos. Se, não vou correr, então não tem um carro. Então, esse se é uma conjunção de condição. Essas pessoas só seriam salvas se guardasse, se perseverasse no evangelho da forma, do padrão, do jeito que o apóstolo Paulo ensinou para eles. E tem muitas pessoas distorcendo o evangelho apostólico. Cristo foi o primeiro apóstolo, depois Jesus escolheu os outros apóstolos. Aí ele continua, vou ler de novo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Por isso que eu estou te ensinando com toda a humildade, amado, que você tem que entender este evangelho apostólico, só ler o Novo Testamento, só falar do Novo Testamento, que aí sim você estará pregando o evangelho, espalhando o evangelho para as pessoas. Você será salvo e vai trazer salvação para as pessoas, porque se você não pregar o evangelho de conformidade com os apóstolos, o seu trabalho vai ser em vão, porque ele fala aqui, a menos que tenha escrito em vão. E outra coisa, você tem que estar atento quando você estiver lendo de Mateus Apocalipse, porque tem coisas que o Salvador Jesus fez quando ele estava vivo, que se eu hoje fizer e você fizer, ou ensinar, estaremos pecando. Você tem que estar atento com isso. Vamos ver? Olha só que coisa tremenda. Mateus 26, versículo 41. Jesus aqui está em vida. Ele não tinha ainda completado a obra na cruz, porque depois da cruz tudo muda, meu amado. Olha só, Mateus 26, 41. Eu vou fazer um vídeo só especificando esse detalhe, que tem coisas que Jesus fez, como Cristo cumprindo a lei, que se eu fizer ou você fizer, estaremos pecando. Olha o que Jesus falou em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus está falando para os apóstolos, olha, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, tem muitos que usam essas palavras de Jesus antes de Jesus ir para a cruz. Ele está falando aqui antes de ir para a cruz. Tem muitos que usam por isso que eu pequei. A carne é fraca. Não entendendo que quando Jesus falou aquilo, Jesus ainda não tinha ido para a cruz para completar a obra, para tirar o velho homem daqueles que iriam crer nele, para matar a velha natureza. As pessoas não entendem isso. Aí acaba até blasfemando, dizendo, Jesus disse que a carne é fraca. Ele diz naquele contexto, porque ele não tinha ido para a cruz realizar a obra. O homem ainda estava com a natureza adâmica dentro dele. Precisava vir Cristo cumprir a lei e morrer na cruz para tirar a natureza adâmica do homem. Aí depois que Jesus vai para a cruz, completa a obra maravilhosa, aí vem os apóstolos ensinando o quê? Vamos ver? Romanos, capítulo 5. Olha que coisa tremenda, Romanos capítulo 5. Lembra que Jesus falou que a carne é fraca? Agora olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos no passado, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, quando nós éramos fracos, Cristo vai e morre. Mas quando ele morre, ele arranca a natureza adâmica. Vem comigo, olha que revelação tremenda. Você precisa compartilhar este vídeo. Dá um like, amado, e me ajudar, me segue para que esta palavra chegue a milhões e milhões de pessoas. Está aqui porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então nós éramos, hoje já não somos mais. Por quê? Em 1 João, está aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 14. Olha que revelação tremenda. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Glória ao Cordeiro de Deus. Tá entendendo, amado? Então você precisa entender isso. O evangelho de Cristo está de Mateus Apocalipse. Segue aqui, amado, em nome de Jesus, compartilhe, dê um like. Esta palavra precisa alcançar milhões de vidas. O evangelho só está de Mateus Apocalipse. E temos que ter cuidado até com Cristo cumprir toda a lei. Amém? Graça e paz. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.